Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Teacher Daniel, novamente trazendo a palavra de Deus para vocês, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando essa boa notícia que Jesus Cristo tem para você e para mim, essas boas novas concernentes ao reino de Deus. E hoje eu gostaria que a gente lesse João capítulo 1. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai ler uma passagem do capítulo 1 de João. A gente vai ler junto e à medida que a gente for lendo junto, eu vou explicando pedacinho por pedacinho para que você possa ter um melhor entendimento, para que todos nós possamos nos relembrar das verdades que a palavra de Deus fala sobre quem é Jesus Cristo. E nada melhor do que o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Os estudiosos são quase unânimes em aceitar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Aí depois Mateus e Lucas. A gente não sabe qual foi o primeiro e qual foi o último, mas os dois foram escritos provavelmente na mesma época. Aí depois, bem mais tarde, vem o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito mais complexo em termos de profundidade, em termos de conceitos, porque como ele foi o mais tardio em ser escrito, então muitas das coisas que já foram tratadas nos primeiros evangelhos, ou João não fala muito, ou se ele fala, João vai tratar de uma maneira muito mais profunda. João ele tem muita figura de linguagem, muitos conceitos aí que a gente tem que estudar um pouco, tem que parar para pensar, não tem como a gente passar e ler de uma vez assim, mas é um evangelho muito rico e que se a gente começa a estudar e a gente começa a entender o que João quer compartilhar conosco, a gente passa a ter um entendimento muito melhor, muito mais profundo de quem é Jesus Cristo. A gente passa também a amar muito mais, com muito mais ardor, com muito mais fervor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá então para o Evangelho de João, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Hoje eu gostaria então que a gente lesse do versículo 1 até o versículo 14. Eu tenho 2 versões aqui diante de mim. Eu tenho a nova versão internacional e eu tenho a versão atualizada. Eu gosto muito da Almeida atualizada, mas eu acredito que a nova versão internacional ela é uma versão muito mais fácil de ler e entender. Então eu vou começar lendo na nova versão internacional, tá? João capítulo 1, versículos de 1 ao 14. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, como você pode ver, João já começa o evangelho dele tratando de conceitos bem específicos e muitas vezes complexos de se entender. Olha aqui no capítulo 1, agora eu vou ler na minha versão, na versão atualizada, no versículo 1. Olha aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A grande questão é quem é esse verbo. É claro que se a gente começar a ler todo o capítulo 1, a gente vai entender que João está se referindo aqui à pessoa de Jesus Cristo. E logo no começo, João ele fala de Jesus como ele se refere a Jesus usando a palavra o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que João usa essa palavra verbo, ou a palavra, para se referir a Jesus Cristo? No princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus, né? Por que será então que João usa o termo verbo ou palavra para se referir a Jesus Cristo no começo? Porque é o seguinte, existem duas linhas de entendimento aqui, que ou João está se apropriando de um conceito grego, ou João está se apropriando de um conceito judeu. Eu acredito que aqui, lógico que não tem como eu dar um estudo bíblico profundo nesse assunto, como a gente só está fazendo uma leitura explicativa dessa passagem, então a gente vai ter que passar um pouquinho rápido. Mas eu acredito aqui que João ele está se referindo aqui a Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então aqui quando Jesus fala no princípio era a palavra, Jesus está se referindo de que Jesus era ou é todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento da promessa messiânica em carne. Então ele é a palavra, ele é aquilo que foi prometido durante todo o Antigo Testamento e agora ele é aquela profecia, aquele Antigo Testamento, toda aquela palavra em pessoa. Então eu acredito que é isso que João está querendo dizer aqui. Então no princípio, essa pessoa de Jesus Cristo era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui nesse primeiro versículo, João, ele está trazendo toda a complexidade de quem é Jesus Cristo e trazendo ao mesmo tempo toda a abrangência de uma maneira simplificada. No princípio, então, já estava ali Jesus Cristo, que é toda a plenitude da profecia e das promessas de Deus do Antigo Testamento. Essa pessoa estava com Deus desde o princípio e essa pessoa é Deus. Então aqui fica muito claro uma coisa, que Jesus é não apenas o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento, mas que Jesus também é parte da Santíssima Trindade. Isso é muito importante dizer aqui, porque hoje existem muitos movimentos que tentam negar que a Trindade, eles negam que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles não creem que Jesus Cristo ele faz parte da Trindade, porque eles creem que Jesus Cristo foi criado. Mas olha o que a palavra de Deus fala aqui, João capítulo 1. O verbo era Deus. Jesus é Deus, desde o princípio. E só porque existe aqui a palavra princípio, de nenhuma maneira você vai colocar, ou de nenhuma maneira a João quer colocar que Jesus foi criado em alguma maneira. Por quê? Porque não existe essa confusão no Antigo Testamento. Não existe essa confusão em nenhum lugar na palavra de Deus, de que Jesus foi criado, tá? E é claro aqui
que quando João coloca que o verbo era Deus, que o verbo é Deus. Desde o princípio, não houve mudança. Jesus não adquiriu essa forma, Jesus não conquistou essa forma, ou Jesus de nenhuma maneira foi habitado por essa divindade, não. Jesus foi Deus, continua sendo Deus e para sempre será Deus. Desde o princípio de todas as coisas. Então João aqui deixa muito claro quem é Jesus Cristo. Continuando aqui no versículo 2. Quem é Jesus Cristo? Ele estava no princípio com Deus. E olha que interessante aqui, que essa divindade, esse verbo, ele não é um poder impessoal. Não é uma divindade dada ou uma autoridade dada a um ser humano. Jesus é referido aqui, esse verbo, a palavra é referida aqui no versículo 2 como ele. É pessoal, é uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. E olha aqui, de novo, a Santíssima Trindade, Deus Pai e Deus Filho ali, sendo colocados como, em termos de pessoa, distintos. Ele estava no princípio com Deus. E agora aqui vamos continuar. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, Jesus Cristo. E sem ele, e olha aqui, Jesus Cristo teve uma participação ativa no processo da criação de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês no versículo 3, o seguinte. Todas as coisas foram feitas, e aqui o sentido por intermédio dele, quer dizer, através dele. Então Jesus realmente teve uma participação ativa no processo da criação. Como foi esse processo, como foi essa participação, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que pela palavra Deus criou todas as coisas e Jesus ali nesse processo da criação, Jesus já estava lá, ele não foi criado, ele já estava lá no princípio e ele é Deus e ele tinha uma participação ativa nesse processo de se fazer todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Continuando. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É interessante aqui que a palavra de Deus, que principalmente João, vai utilizar muito esse conceito de luz e trevas, de luz e escuridão, ok? Dia e noite. E olha aqui, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João não é o mesmo João que escreveu esse evangelho aqui. Esse evangelho que a gente está lendo foi escrito por João, o apóstolo, tá? O apóstolo, o discípulo amado. Esse João que João se refere, que a palavra de Deus está se referindo aqui, é João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse é o João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quem é essa luz? Jesus Cristo. A fim de que todos venham a crer por intermédio dele. João não era luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. É interessante que aqui nesse conceito de luz, duas vezes João ele se refere aqui. É uma luz que ilumina todo homem. Olha aqui, ó. Versículo 4, era a luz dos homens. E olha aqui, ó, no versículo 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. É interessante que quando se fala dessa luz, a gente tem esse entendimento geral de que a luz, que é Cristo, ele ilumina todas as pessoas. Agora, o que é importante a gente notar
é que a gente não pode negar o fato, então, de que a gente não viu essa luz. Porque essa luz, ela chega a todas as pessoas. Quando você acende uma luz num ambiente, numa sala, numa cozinha, aquela luz ela vai para todos os lugares. Ela só não vai para o lugar onde está escondido, né? Onde tem uma cobertura. Mas se não tiver uma cobertura, a luz chega e ilumina todos, independente. A luz não escolhe, né? E é interessante aqui que Jesus é comparado à luz, e essa luz, quando ela vem ao mundo, ela iluminou todo o homem. Não teve como as pessoas negarem, desconhecerem essa luz, né? Vamos continuar lendo aqui no versículo 10 e vamos continuar entendendo aqui o que João queria comunicar com isso. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, quer dizer, apesar do... E é claro aqui que João está se referindo ao momento que quando Jesus veio ao mundo, ele estava ministrando aqui na terra. Então, João coloca aqui que Jesus, quando veio, ele se deu a conhecer iluminando a todos. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que interessante. Apesar de Jesus ter iluminado a sua luz sobre as pessoas, ainda algumas pessoas não o conheceram. Não é interessante isso? Vamos continuar aqui no versículo 11. Veio para o que era seu, aí ele vai mais profundo nesse relacionamento, porque o verbo criou todas as coisas, foi feito por intermédio dele, não poderia vir a existir se não fosse por meio dele. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Não é interessante isso? Que João coloca aqui que as pessoas eram suas, não apenas a criação, mas inclusive as pessoas eram suas, mas as suas pessoas não receberam. Da mesma maneira que a luz veio e iluminou a todos, mas alguns não o conheceram. Olha que interessante, né? A gente pensa assim que todo mundo é filho de Deus, né? Que Deus favorece a todos, que Deus tem um lugar para todos. Mas aqui João ele quer limitar esse relacionamento, né? Apesar de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter o iluminado, isso não foi algo automático. Por quê? Porque quando ele veio ao mundo, alguns não o conheceram, alguns não o receberam. Continuando, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aqui alguns, né? Alguns, não todos, alguns, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha aqui que interessante. Então, João, ele coloca aqui que nem todos são filhos de Deus. Foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque não conhecem a Deus, porque não receberam a Deus. Somente aqueles que recebem a Deus, João capítulo 1, versículo 12, dá-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, conhecer a Deus não é aquela coisa de eu acredito num ser superior, ou eu aceito que existe um Deus em algum lugar, ou eu acredito que Deus existe, mas as pessoas chamam ele por diferentes nomes. Não, João não dá esse espaço para que nós entendamos dessa maneira. João claramente coloca esse relacionamento divino entre Jesus Cristo e aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus. Todos aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus estão fora desse relacionamento. João é bem exclusivista quando ele coloca Jesus como Deus e aqueles que o conhecem. Porque somente aqueles que conhecem a Jesus Cristo como Deus são chamados filhos de Deus. E o que é conhecer a Jesus Cristo? É crer, é acreditar. Mas esse acreditar, esse crer, é algo muito mais profundo. É crer que Jesus Cristo é
o único Deus, que todas as coisas foram feitas através dele, que tudo isso que existe não foi feito, não poderia ser feito sem ele, que ele estava desde o princípio com Deus, porque ele é Deus, que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Ele é Deus encarnado. É isso que João quer trazer para nós. E olha como João ele vai se aprofundando nesse tema aqui de quem é filho de Deus, falando assim, olha o versículo 13. Aos quais, esses daqui que creem, que são chamados filhos de Deus, que creem, que conhecem a Jesus Cristo, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que versículo poderoso que João fala aqui. Ele fala que essas pessoas que nasceram e que creem no nome de Jesus Cristo como o único Deus, que ele é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento, que ele é Deus encarnado, que ele é Deus desde o princípio de todas as coisas, ele é parte da Santíssima Trindade, ele teve participação ativa na criação de todas as coisas foram feitas através dele, tudo o que existe foi criado, não poderia ter sido feito sem ele. Essas pessoas não nasceram da vontade do pai e da mãe, não nasceram de uma vontade ou de um processo biológico ou da vontade humana, mas nasceram da vontade de Deus. Olha que poderoso! Que naquele momento, que essas pessoas que são feitas filhos de Deus, elas nasceram da vontade de Deus. Continuando, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí João fecha essa passagem, enfatizando mais uma vez que Jesus, ele se encarnou, né? O Deus vivo, ele se tornou homem, ele se encarnou e por um tempo ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E as pessoas viram a sua glória. Todas essas pessoas que escreveram, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para escreverem o Evangelho, a grande maioria dessas pessoas foram testemunhas oculares daquilo que Deus fez. Então, e eles falam aqui, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Imagina como essa palavra soa forte, né? Porque esse testemunho de João é de alguém, eu quero que vocês entendam isso, que isso daqui é um documento histórico. É de alguém que viveu e escreveu sobre algo que ele experimentou, ele andou com Jesus Cristo, ele viu Jesus Cristo, ele falou, ele viajou com Jesus Cristo, ministrou para as pessoas, viu milagres, ele viu a crucificação, quando Jesus Cristo estava lá pendurado na cruz, João estava com a mãe de Jesus Cristo, Maria lá consolando, e e ele viu Jesus Cristo depois ressuscitado. Então, quando a gente entende que essa pessoa que foi uma testemunha ocular, que está escrevendo isso para nós, fala que Jesus Cristo é Deus, como é que a gente entende isso, né? Agora, João também fala que Jesus Cristo é Deus, e ele também fala que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem. Por isso hoje eu gostaria de finalizar o nosso coffee break para deixar uma coisa muito clara para vocês hoje. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não está falando de deixar você mais rico, ou de deixar você mais famoso, ou de deixar você mais bonito. Porque hoje é esse o evangelho, entre aspas, essas são as boas novas que o mundo quer trazer para você. Que Jesus Cristo está aqui para te deixar
bem de vida, para aumentar o seu status social, para deixar você famoso, para deixar você mais bonito, para deixar você mais atraente. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Essas não são as boas novas do reino. As boas novas do reino são a eternidade com Deus. As boas novas do reino é de que você nasceu em pecado, você está morto nos seus pecados, mas que em Jesus Cristo é possível você obter perdão dos seus pecados, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele o ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele é Deus. E se você crê nesse Deus, você tem completo perdão dos seus pecados e você hoje pode ter uma nova vida. Se hoje você vive com um vazio dentro do seu coração e você tem tentado por muito tempo suprir esse vazio, trabalhando para ganhar mais dinheiro, para conquistar mais coisas materiais, para ser mais apreciado pelas pessoas por causa da sua beleza física, ou ser apreciado pelas pessoas por causa da sua fama, ou ser alguém bem popular, e isso não tem satisfeito o seu vazio, é porque, assim como todos nós, você está sentindo o peso do seu vazio espiritual. E esse vazio, como eu disse, é um vazio espiritual que só pode ser preenchido com o perdão de Jesus Cristo. E esse perdão hoje está sendo oferecido para você através dessa palavra. Para você que ainda não conhece a Jesus Cristo. Eu sei que você pode em algum momento da sua vida ter dito que você acredita que existe um ser superior. Você acredita que todas as religiões falam de Deus e você aceita que existe um Deus. Mas que você aceitou que esse Deus fosse chamado de diversos nomes. Hoje, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, mostra claramente que Deus tem um nome e que esse Deus é um único Deus, Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio espiritual que você tem. Somente Jesus Cristo pode trazer completo perdão pelos seus pecados. E somente Jesus Cristo pode te dar a vida que você tanto deseja. E não apenas a vida que você necessita agora para preencher o seu vazio espiritual, mas uma vida eterna. Uma vida onde nem a morte pode te separar do amor de Deus. Por isso, você que está me escutando hoje, eu encorajo você, ao terminar de assistir esse vídeo, fazer uma oração, se dirigindo ao único Deus, ao Deus Jesus Cristo, pedindo para que Jesus Cristo habite no seu coração, perdoe os seus pecados e te dê uma nova vida através dele. Lembre-se desse versículo quando você fizer a sua oração. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você precisar de ajuda, quiser mais informação, me manda um comentário, me manda um e-mail, me manda uma mensagem e eu estarei sempre pronto para responder você e falar com você. Se você precisar de um amigo, você precisar de conversar com alguém, eu estou aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que você possa experimentar tudo aquilo de bom que Deus tem reservado para você. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e a gente se vê por aí. Tchau. Deus te abençoe.